Neste vídeo, comparamos alguns materiais para serem usados como terreno nos seus tiles de RPG. É isso aí, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre a produção de tiles de RPG. Já falamos sobre o tamanho dos tiles, já falamos sobre o material de base dos tiles e hoje vamos conversar um pouco sobre os materiais que podem ser usados para simular o terreno que vai por cima dos tiles de RPG. Veja bem, dependendo do tipo de mesa que você está montando, uma série de materiais poderiam aparecer. Se você vai jogar uma campanha no mar, você poderia querer fazer tiles que simulam a madeira do navio. Se você vai jogar uma campanha em uma dungeon, talvez você queira fazer tiles que simulem ladrilhos ou blocos de pedra ou terreno natural. Se você vai fazer uma campanha em um local aberto, uma floresta, talvez você queira grama, pedras e outros tipos de vegetação. Então aqui nós vamos testar alguns materiais e não é bem que haja um material melhor do que o outro, mas você vai ver que os acabamentos são diferentes. Então vai de você escolher qual é o melhor acabamento para você, qual é o acabamento que você está buscando aqui. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma chapa de isopor e fazer uma marcação de tiles de 2,5 por 2,5 em um formato de tabela, de forma que eu vou combinar várias técnicas e vários materiais e depois vou comparar o acabamento deles. Nesse vídeo a gente traz 6 materiais, 6 acabamentos diferentes. E se vocês gostarem, podemos dar continuidade e trazer mais materiais, mais combinações de materiais e técnicas aí, para poder deixar essa tabela ainda mais completa. Então vamos lá. Quais são os materiais que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com 3 materiais diferentes aqui: bicarbonato, terra e areia. Essa areia, eu não peguei uma areia de construção, peguei aquela areia que é vendida em lojas de artesanato. Então já é uma areia que vem limpinha, a gente não precisa se preocupar de ter matéria orgânica misturada nela ou uma variação muito grande, grãos muito grandes da areia, né? Então ela já tem uma certa padronização. A terra, eu peneirei ela para poder ficar com a parcela mais fina, e o bicarbonato é um material bem fininho. Então são 3 acabamentos diferentes e eles vão ser aplicados sobre 2 técnicas diferentes. Nós vamos usar cola branca para as 2 técnicas e em uma delas eu vou passar uma camada de cola branca no tile e vou pulverizar, vou salpicar o material por cima da cola branca. Na segunda técnica, eu vou fazer uma massa misturando a cola branca com o material que está sendo testado e vou aplicar sobre o tile e vamos analisar as diferenças que isso gera, se isso gera um acabamento diferente e se há algum pró e contra de utilizar uma técnica ou outra. Um cuidado que você precisa tomar quando você usa pincel para poder trabalhar com cola branca é que, apesar de ela não demorar muito para poder secar, quando ela seca, você pode perder o seu pincel se as cerdas não estiverem bem limpas. Então, à medida que for usando, já vai limpando, porque a cola, à medida que ela começa a secar, ela começa a formar uma película e vai ficando cada vez mais difícil de remover ela das cerdas do pincel. Então, aplica a cola e já lava o pincel para poder garantir que você vai ter ele por mais tempo. Uma coisa interessante de aplicar o terreno por cima do seu tile, além do fato, é claro, da textura dele normalmente ser mais interessante do que a do tile em si, é o fato de que ele ajuda a proteger o tile. Então, se você por algum motivo acabou usando um material mais frágil, como o isopor para poder fazer o seu tile, ou o EVA, o material, pelo fato de ter cola misturada nele,
acaba deixando ele um pouco mais resistente. Isso aumenta um pouco a longevidade dele, fora que protege um pouco, por exemplo, contra a umidade que vem de cima, não a umidade que vem de baixo. Ainda assim, eu não recomendaria utilizar isopor ou materiais mais frágeis. Se você puder, utilize um material à base de madeira. E ainda assim, o fato de utilizar o terreno ajuda a proteger a madeira também. Lembrando que ela é um material orgânico, então se você pode protegê-la um pouco mais de água, ajuda bastante. Veja que cada técnica resulta em uma cor diferente e a princípio num vídeo não dá para ver muito bem, mas também resulta em uma textura diferente, para poder ficar mais fácil de visualizar. E também para que a gente tenha uma base de comparação mais homogênea, eu passei primer em cima de todos os materiais, primer preto, e depois apliquei um dry brush para que a gente consiga ver a variação de profundidade que cada técnica gera, e comparando elas com a mesma cor, a gente diminui um pouco a decisão tendenciosa a que isso poderia levar. Na hora da aplicação do dry brush, veio o meu primeiro problema. Nos materiais que eu apliquei diretamente sobre cola, quando eu comecei a aplicar a técnica do dry brush, o pincel começou a remover um pouco do material que estava aderido, então não tinha sido retirado quando eu fiz a limpeza depois de aplicar a técnica, mas que estava com uma aderência mais fraca. Então, já é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado se a gente escolher usar essa técnica. Após a aplicação dela, o que eu encontrei de solução foi diluir um pouco de cola branca em água e aplicar ela sobre o material que já estava assentado. Assim, aquele material que estava com uma ligação mais fraca fica mais bem colado. E isso resolveu bem a situação. Claro que eu precisei reaplicar o primer e reaplicar o dry brush, mas funcionou bem. Então, o fato do material se soltar da base na hora da aplicação do dry brush não é um problema, desde que você tome esse cuidado antes de aplicar a pintura. Repare que a técnica de aplicação do material pulverizado sobre cola resulta em uma superfície mais lisa e mais homogênea, principalmente no caso do bicarbonato da terra, que tem uma granulometria menor. Então, se você quer um terreno menos acidentado, uma região onde o solo não tem uma variação de altura muito grande, que ele não chame tanta atenção, para que você possa usar outros elementos sobre o tile para poder compor o seu cenário, talvez essa seja a melhor opção. A utilização da areia, eu achei a granulometria dela muito alta. Eu acho que dependendo da escala das miniaturas que você está usando, e as miniaturas em geral de RPG se enquadrariam nisso, seria uma granulometria muito grande. Mas se você está tentando representar aqueles terrenos que parecem um deserto de pedras, talvez seja uma boa opção. De outra forma, eu iria com bicarbonato ou terra mesmo. E se você quiser um terreno com mais ondulações, que chame um pouco mais de atenção e talvez ele seja o próprio acabamento final do seu tile, eu iria com a mistura com a cola para que ele já gere essa ondulação natural e já deixe o terreno mais interessante no tile final. Certo, pessoal? Um grande abraço e até mais!